E se eu te disser que parar de trabalhar tanto foi o que me fez produzir mais e obter mais resultados na minha vida e, consequentemente, ter uma vida mais leve e mais feliz? A questão é que hoje a produtividade é vendida por status. É postar o café com óleo de coco às 5 horas da manhã e depois postar um notebook numa cafeteria. Isso não quer dizer que isso é errado, mas a intenção por trás disso é o que tem formado essa bolha de pessoas que estão trabalhando não sei quantas horas por dia e não conseguem ter resultados reais, não conseguem ter leveza na vida e, se obtêm resultados, perdem a paz e não conseguem desfrutar desses resultados. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Veja, a primeira coisa que você tem que entender é que disciplina não é para ser desgastante. Um cracudo não vai ficar esperando o crack aparecer na frente dele. Ele vai fazer de tudo, ele vai roubar um carro, ele vai mover o mundo, mas ele vai conseguir o crack. Muitas das vezes o cracudo faz mais dinheiro por mês do que você. Só que esse desgaste, ele vem quando você está trabalhando contra a sua natureza, contra o que você realmente quer ou quando você não está alinhado com aquilo. Um outro exemplo é quando você está apaixonado. Você move o mundo, você ganha uma força que você nunca imaginaria que teria. E é justamente isso que eu estou querendo trazer. A gente não usufrui da nossa máxima força, porque a gente fica gastando essa energia com vaidade, ligando para a opinião dos outros, não fazendo o que a gente realmente quer, trabalhando contra a nossa natureza. E é isso que deixa o processo tão desgastante. Quando você está verdadeiramente alinhado com o seu trabalho, o processo é gostoso, é diferente, é uma disciplina, vai lhe causar dor, mas é uma dor de cansaço. Só que você sabe que você vai ganhar com aquilo, você sabe o objetivo que você quer chegar, independente dos meios que você está usando para atingir isso. Eu não estou querendo dizer para você largar seu trabalho de CLT e fazer o que você ama. Talvez esse trabalho de CLT seja necessário para te dar experiência, para no futuro te dar o que você realmente quer. Só que é importante que você tenha clareza do seu objetivo e o que você vai precisar fazer para conseguir alcançar esse objetivo. E isso por si só já deixa o processo muito mais leve. Só que eu vou trazer alguns conceitos aqui que vão te ajudar muito durante esse processo. A primeira coisa é trabalhe a sua concentração. Às vezes você passa 3 horas na frente de uma tela e você produziu menos do que quando passou 50 minutos concentrado. Tem várias técnicas de concentração aí pela internet, tem a técnica Pomodoro, que é trabalhar 50 minutos, descansa 10 minutos, depois volta a trabalhar. Mas veja o que mais se encaixa para você. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você for fazer uma atividade, faça somente essa atividade. Se concentre nessa atividade. Por isso que é importante que você tenha uma rotina. O que causa ansiedade é falta de rotina. Às vezes você vai trabalhar apenas 4 horas por dia, mas aquelas 4 horas são suficientes para que você faça tudo o que tem que fazer se você fazer de maneira concentrada. Eu falo isso por experiência própria. Tudo que eu estou trazendo aqui é o que eu implementei na minha vida. Eu era um cara que costumava passar o dia trabalhando e não produzia nada. Por quê? Minha mente ficava vagando por várias coisas enquanto eu estava no trabalho. Eu estava fazendo algo, depois eu vi uma notícia no YouTube de algum método revolucionário que poderia ser melhor do que aquilo que eu estava fazendo. E aí eu parava o que eu estava fazendo para procurar ver alguma coisa melhor, depois minha mente já foi para outro canto, aí eu já saí do flow do trabalho que eu estava fazendo antes, e só isso daí já me fazia perder um tempo absurdo. E claro, eu tô dando um exemplo aqui da minha vida, mas com certeza isso vai encaixar em algum momento da sua vida. Então a concentração não é só sobre o que você vai fazer no momento, em si um objetivo que você tem que alcançar. Um arroz com feijão bem feito é muito melhor do que um prato muito elaborado que vai ficar com sabor ruim no final. Faça o que você tem em mãos e faça com excelência. Faça com concentração e presença. E eu sei que a presença é difícil de ser praticada nos dias de hoje. É por isso que a gente precisa de momentos de silêncio. Isso não é uma questão de privilégio, é uma questão de necessidade humana. Você precisa ter um dia para relaxar. Você precisa ter um dia para ficar tranquilo. Relaxar não é fugir. Eu não estou falando para você tomar um ou fumar um baseado e ficar inconsciente, mas sim momentos de relaxamento, momentos em que você simplesmente vai estar presente sem fazer nada, porque isso vai trabalhar a sua presença, a sua capacidade de passar mais tempo numa atividade monótona. A gente só acha as coisas chatas porque a gente está estimulando demais o nosso cérebro. É por isso que quando a gente come muito fast food, uma comida tradicional não vai apetecer nosso paladar. A mesma coisa com a pornografia e o sexo real, com o uso de drogas e a presença nua e crua, do jeito exatamente que você é, sem nenhuma substância. A gente fica com muita dificuldade de lidar com nós mesmos. E o que ferra a gente é que a gente negligencia isso. Eu não estou falando para você se tornar um monge da noite para o dia, mas sim para você ir trabalhando ao máximo com o que você tem, a sua capacidade de lidar consigo mesmo, de estar presente, de estar tranquilo, porque quanto mais em paz você tiver, mais você vai ser produtivo, mais você vai gastar menos tempo e menos energia com coisas desnecessárias que estão atrapalhando a sua rotina. E aí existe um flow nisso tudo, uma linha tênue.
A linha de só ser, de simplesmente fazer as coisas. Você não precisa ter uma relação consigo mesmo. Você só precisa ter uma relação com os outros e você só precisa ser. Você só precisa fazer. Não tem por que você pensar para fazer, só faça. Faça o que tem que ser feito. E é por isso, voltando agora ao início do vídeo, que você precisa ter um plano muito bem estruturado, uma rotina, você saber o que tem que ser feito, para que você não fique pensando no que fazer na hora que você tem que agir. Se você já tem clareza do que tem que fazer, você só precisa fazer. É simplesmente fazer. Porque você tem que entender que a nossa natureza humana é procrastinadora. A nossa mente vai estar sempre nos levando para outro local. Sempre quando a gente quiser fazer algo que demande esforço, a sua mente vai achar outras coisas, alguns outros meios para que você fuja daquilo. E todo momento em que você escuta a sua mente e para ficar preso nela, você está perdendo mais tempo. Você está desperdiçando tempo desnecessariamente. E é por isso que quem domina isso consegue ter uma rotina onde a pessoa produz, trabalha, treina, vai em jiu-jitsu, faz meditação, depois no final do dia ainda sobra tempo para ver uma série, para fumar um baseado, para relaxar, para fazer o que ela quiser, para ter uma rotina de lazer. É por isso que eu estou dizendo que a vida não precisa ser desgastante e ela não deve ser desgastante. E eu sei que isso é algo muito mais espiritual do que mental. Porque se a gente entende que nós somos espíritos tendo uma experiência humana, a gente tem a plena convicção de que isso aqui é só uma passagem, que isso aqui vai passar muito rápido e a gente não sabe o dia da nossa morte. E é por isso que nós devemos dar o nosso melhor. E é por isso que nós devemos desfrutar dessa vida. Você precisa ter muito bem alinhado o corpo, mente e espírito, para que você realmente tenha uma vida prazerosa em que você vai conseguir desfrutar dos objetivos em que você vai alcançar e você vai conseguir desfrutar do processo. A ânsia de ter e o tédio de possuir nada mais é do que as pessoas presas nas próprias mentes, ou seja, dando mais prioridade para a mente e para o corpo, para o mundo material do que para o espírito. E é isso que faz as pessoas desistirem no meio do processo, porque elas querem exigir algo que é quase impossível para uma pessoa humana. Se cobram demais e a cobrança é resolvida com o fazer. Cobrança é saber que você não está fazendo o tanto que deveria ser feito. Só que na cobrança você está gastando mais energia, energia essa que você poderia estar usando para produzir, para fazer. Você só tem que fazer. Então, o primeiro passo é você ter um objetivo bem definido. Eu não estou dizendo um objetivo muito longe. Não precisa colocar um objetivo agora de 5, 10 anos. Se você tiver um, melhor ainda, mas coloque objetivos pequenos, vá subindo por escadas. Coloque o objetivo mensal desse mês. Quanto é que você quer faturar esse mês? Que coisas você quer começar a fazer esse mês? Ah, eu quero começar a treinar, eu quero começar a fazer jiu-jitsu, eu quero começar a faturar 10k por mês, eu quero começar a ser mais amoroso com as pessoas, eu quero começar a me alimentar melhor. Vá listando as coisas que você quer fazer agora. Coloque objetivos pequenos e vá avançando a cada dia. Só simplesmente vá fazendo. Determine e faça. Se você não tem um objetivo grande e futuro, você não precisa se cobrar para ter agora. Ele vai aparecer no meio do processo, você vai ter clareza do que você quer. Então foque no resultado. Produtividade não é status. Foque nesse resultado para si mesmo, as coisas que você está fazendo para si trabalhar, com resultados reais para você e não para que você apareça com algo. Tenha muito cuidado com seus objetivos, porque se esses objetivos são objetivos enfiados por outra pessoa, você vai ter desgaste nesse processo. Às vezes você nem quer o que você tanto almeja. É por isso que você vê pessoas comprando um carro que nem podem pagar. É sempre para impressionar alguém, para se vingar de alguém. Só que entenda uma coisa: todo mundo está focado no seu próprio nariz. As pessoas podem pensar sobre você e ter pensamentos negativos sobre você, mas primeiramente você não controla o que elas pensam sobre você. E segundamente, elas vão ter esse pensamento durante alguns segundos ou minutos. Depois elas vão voltar a se preocupar consigo mesmo. Tá todo mundo se preocupando consigo mesmo. E se não é consigo mesmo, é com a opinião dos outros. E é uma prisão que fica se retroalimentando entre as pessoas e as pessoas não percebem que estão dentro de uma matrix. A liberdade é justamente sair dessa gaiola. Saindo dela, tudo fica mais fácil. Até vícios são largados depois disso, porque os vícios são justamente coisas que a gente está fazendo para poder fugir da realidade. Todo vício esconde uma falta. E quando a gente está inteiro, quando a gente está realizado, quando a gente está feliz, quando a gente está fazendo o que a gente realmente quer, o vício vai embora por consequência. Isso não quer dizer que a abstinência que você vai passar, por exemplo, por alguma substância, não vai ser desgastante, mas aquilo vai ser mais fluido. E às vezes nem é desgastante. Esse vídeo foi mais uma trocação de ideia, eu não fiz roteiro, não elaborei nada, até mesmo porque eu tô um pouco sem tempo. Por incrível que pareça, eu tô gravando esse vídeo aqui, mas eu tô meio sem tempo. Mas é um objetivo que eu tô querendo traçar na minha vida, que no momento de agora tá me fazendo
ter que tirar algumas coisas de prioridade. E é isso que eu tô querendo passar aqui, que não importa o que você vai ter que se abdicar durante um tempo, quando você tem um objetivo claro na sua vida, o processo fica gostoso. Mesmo que durante um tempo você trabalhe mais do que o normal, você trabalhe 10, 12 horas por dia, mas aquele momento em que você está passando tem uma linha de chegada e ele não é eterno, são fases da nossa vida. Eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal onde eu falo de maneira mais estruturada, com um passo a passo, trago conceitos de livros e tudo isso que eu estou falando aqui de maneira mais aprofundada. Vale a pena você ver para que, se você não entende disso, você tenha algo mais estruturado e mais claro na sua cabeça. Um beijo no coração e eu espero que esse vídeo tenha te acrescentado de alguma forma.